Tantos golpes de Estado em África. Vocês acham que isso é a solução? São poucos os líderes que, após o golpe de Estado, cumprem de facto as promessas e, acima de tudo, governam bem. A maior parte são golpistas hoje e ditadores amanhã. Os sinais são claros. Nos últimos 3 anos, tivemos 7 golpes de Estado. Podemos destacar aqui Mali em agosto de 2020, o Chad em abril de 2021, a Guiné em setembro de 2021, o Sudão em outubro de 2021, Burkina Faso em janeiro de 2022, Níger agosto de 2023, bem como o Gabão também em agosto de 2023. Bem, eu trago-vos aqui esses factos para necessariamente vermos que todos os golpistas, ou se não quase todos os golpistas de hoje, poderão ser ditadores amanhã, tal como os seus antecessores o foram. Porque se prestarmos atenção, falando por exemplo de países francófonos, cujas suas ex-colônias são francesas, são na sua maioria enrolados de golpes de Estados. E se nós vermos é que após os golpes de Estados, os países enfrentam várias dificuldades e praticamente não têm o desenvolvimento que se impõe, ou muitas das vezes não cumprem necessariamente com os objetivos que esses golpistas assim o decidiram fazer. Por exemplo, normalmente nos golpes de Estados, os líderes têm sempre um dizer em comum, que é restabelecer a ordem, garantir a paz e, acima de tudo, fazer com que haja boa governação e, principalmente, dizem: vamos dissolver o parlamento e, acima de tudo, criar um governo de transição para que, efetivamente, no prazo no máximo de 24 meses, convocar umas novas eleições. Mas isso acaba sempre não acontecendo ou não se efetivando. Se vocês prestarem atenção, a maior parte dos líderes militares que perpetuam os golpes de Estado têm ares não só de arrogantes, como ares de ditadores, e que de certa forma depois acabam manchando ou mexendo com a segurança dos povos e, acima de tudo, inibindo as suas liberdades de expressão e garantias fundamentais. Se nós formos a ver e analisar os atuais golpes de Estado, por que têm sido populistas? Porque todos esses 7 golpes de Estado dos últimos 3 anos têm uma característica em comum, que é necessariamente a liberdade do regime francês. Ou seja, todos esses golpes de Estado estão necessariamente, talvez tirando o Sudão, mas todos esses golpes de Estado estão necessariamente a se livrar daquilo que é o domínio, bem como a exploração dos recursos, manter as tropas no território e, acima de tudo, estar tudo dependente da França. É só vocês prestarem atenção, por exemplo, o antigo líder do Gabão, o pai do Ali Bongo, no caso o Omar Bongo, já havia tido uma declaração que, do meu ponto de vista, chega a ser infeliz, que ele dizia que a África sem a França, ou sem o controle da França, é como se fosse um carro sem travão, um carro sem dono. Portanto, hoje nós efetivamos novos paradigmas. Hoje nós notamos que efetivamente existem a tentativa de mudança de ares, a tentativa, acima de tudo, de mudança de novas políticas para que todos esses países ou todas essas colônias da França se venham livres da França. Porque, como vocês sabem, na década de 60, quando as ex-colônias francesas começaram a procurar maneira de se ver livre da França, a França necessariamente decidiu ter um acordo para que conseguisse manter e retirar alguns recursos desses países. Por exemplo, um dos acordos era que mantivesse o controle dos recursos naturais, ou seja, as explorações dependiam deles. Teria que necessariamente haver tropas nesses territórios e, acima de tudo, as suas moedas estariam alancadas à França, que era na altura o franco francês, que depois a França mudou para o euro, mas que a França conseguiu, acima de tudo, manter que todos esses países usassem uma moeda com alguma denominação e ou ligação francesa, que é no caso o franco CFA. Se nós prestarmos atenção, quase todos os países da África Ocidental ou todos os países francófonos já tiveram envolvidos em golpe de Estado.
Então, se nós prestarmos atenção, todos esses países que já sofreram golpe de Estado, depois todos esses golpistas acabaram se perpetuando no poder. E, acima de tudo, não foram os exemplos do porquê dos golpes de Estado, não acabaram por cumprir ou nunca cumprem os seus ideais que os levou a estar no poder. É só, por exemplo, ver, por exemplo, que o golpe de Estado que aconteceu na Guiné em 2021, o líder Mamadi Doumbia, que disse que vai criar um governo de transição e no prazo de 1 ano a 2 criar ou convocar as eleições. Mas estamos a ver que efetivamente nem água vem nem água vai. E hoje ele torna-se uma figura muito intimidadora para com o povo, bem como para com os seus opositores. E podem crer que nas próximas eleições ele se vai candidatar e vai lutar para ficar mais tempo no poder. E se vocês prestarem atenção, todos esses países são históricos em golpe de Estado, mas a maior parte dos estadistas não contribuíram para o desenvolvimento econômico e social dos seus países. Tirando, talvez, historicamente falando, aquilo que foi as políticas de Thomas Sankara, na altura quando tomou o poder, mas que necessariamente por não ter políticas ou não criar políticas que fossem de acordo na altura a França, bem como muito se diz, os Estados Unidos da América, Thomas Sankara foi assassinado. O mesmo acontece, por exemplo, com Muammar Gaddafi, que necessariamente as suas políticas não foram de acordo com as potências ocidentais e depois ele foi também assassinado. Então, muitas das vezes o desenvolvimento econômico e social desses países estão atrelados ou estão limitados àquilo que as potências ocidentais decidem. E quando alguns líderes tentassem, de certa forma, contrariar aquilo que eram as políticas do Ocidente, de potências como a França e os Estados Unidos da América, eles incitavam a população para que necessariamente esses presidentes fossem depostos. É só vocês verem, por exemplo, que depois de Thomas Sankara ser morto, entrou um outro líder que não fez por aí além, porque ele praticamente golpeou, porque ele foi um dos principais homens que teve em volta no assassinato de Thomas Sankara, que na altura foi o seu amigo, necessariamente traiu, golpeou e então perpetuar-se no poder. Só veio sair desde 1987, só foi sair do poder em 2014 e efetivamente também golpeado, e até aqui o país não mudou. E depois agora entrou o Ibrahim Traoré, que também é por via de um golpe de Estado, que efetivamente daqui para frente veremos como é que o Ibrahim Traoré vai necessariamente levar o Burkina Faso a bom porto. Diz-se por aí que ele tem algumas ideias de Thomas Sankara, mas que necessariamente, muitas das vezes, vê-se que alguns discursos confundem-se com pontos de vista ditatoriais. Então, a ver, vamos como é que vai levar o Burkina Faso daqui para frente, e que necessariamente deve mostrar que ele é um homem de facto diferente, não só de palavras, como de atitudes. O que é que esses 7 países, neste preciso momento, têm em comum? Acima de tudo, esses países têm em comum basicamente a mudança de lado, ou seja, criam-se políticas para que deixem de depender da França ou deixem de cooperar diretamente com a França e, acima de tudo, agora vão, todavia, cooperar muito mais com a China e a Rússia. Ou seja, a Rússia também tem muitos grandes interesses nesses países, porque tudo que a Rússia mais quer é, acima de tudo, ver a França e os Estados Unidos, bem como o Ocidente, a se darem mal. Ou seja, a Rússia vai procurar, acima de tudo, buscar maiores vantagens nestes países. Então, por que eu trago esse vídeo? Para que necessariamente não nos levemos só em euforias, porque golpes de Estados em África é histórico. Só prestarmos atenção que na história do continente africano já tivemos aproximadamente 108 golpes de Estados. Aliás, é só vocês verem aqui num dos cards que eu falo sobre golpe de Estados, o que é que acontece e por que é que acontece. Então, vocês vão prestar atenção que todos esses golpistas, acima de tudo, quando efetivaram os golpes de Estados, vieram com discursos novos e, acima de tudo, discursos que dessem esperança ao povo, mas que depois vimos que na maior parte desses líderes acabaram se tornando novos ditadores. Vocês, por exemplo, vão ver alguns dados segundo o Banco de Desenvolvimento Africano. Vocês vão ver que ao nível do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, bem como os países mais desenvolvidos da África,
vão prestar atenção que não constam os países que estão intrinsecamente ligados ao golpe de Estado. Ou seja, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que muitas das vezes os golpes de Estado acabam, de certa forma, atrasando muito mais o desenvolvimento do país, porque depois vai ter que lidar com as sanções, vai ter que lidar com os isolamentos através da comunidade internacional e, acima de tudo, depois vai ter que lidar com a fome, insegurança, instabilidade e possíveis conflitos internos. Então, prestemos atenção a estes detalhes, que efetivamente os golpistas de hoje poderão ser os ditadores amanhã. E as comunidades internacionais? As comunidades internacionais, no princípio, têm realmente esse comportamento: retirar esses países da lista como parceiros, e depois de um tempo vocês vão prestar atenção que esses líderes vão voltar à comunidade internacional após o parlamento ser efetivamente funcional. Porque se vocês prestarem atenção, todos os golpistas primeiro são afastados e depois voltam à comunidade internacional. Falamos, por exemplo, da União Africana, da CEDEAO, falamos depois das Nações Unidas. Então, é uma questão de tempo. Agora, vamos ver se necessariamente, quer seja o líder do Níger, quer seja o líder do Mali, quer seja o líder do Burkina Faso e atualmente o novo líder do Gabão, os líderes do Tchad, o líder da Guiné, que eu não creio, que de certa forma possam efetivamente mostrar um novo paradigma e o possível desenvolvimento econômico e social destes países, porque diga-se de passagem que esses países têm, acima de tudo, muito potencial, têm uma riqueza enorme. Então, veremos o que esses presidentes ou esses líderes poderão ou serão capazes de fazer, porque eu não estou em crer que efetivamente muitos destes líderes possam cumprir os timings de criar um governo de transição e depois convocar as eleições. Porque se eles fizerem isso num curto espaço de tempo, vocês podem crer que esses mesmos líderes vão se candidatar e depois vão criar política para novamente se perpetuar no poder. Agora, sobre a questão de deixar de depender da França ou fazer com que as tropas francesas, as empresas que exploram os recursos na França sem retorno financeiro para o país ou as regiões seja uma realidade, então prestemos atenção que vão depender ou vão agora cooperar com um outro lado, que é o lado da Rússia e da China. Então vamos ver se não vai ser a mesma coisa ou se calhar não vai ser pior. Então é uma questão de não irmos para o sensacionalismo e, acima de tudo, vermos o que do ponto de vista realístico e do ponto de vista material isso vai se efetivar. Portanto, é basicamente isso. Os golpistas de hoje poderão ser os ditadores da manhã. Nós somos a favor, acima de tudo, da democracia, nós somos a favor, acima de tudo, da democratização das instituições, da democratização dos países e, acima de tudo, da liberdade fundamental dos cidadãos. Bem, esse foi essencialmente mais um vídeo do nosso canal. Eu peço, se você quer saber mais sobre golpe de Estado, clica aqui na descrição, tem aqui um link na descrição e eu tenho um vídeo que fala sobre os golpes de Estado. Então, peço um especial favor que partilhe esse vídeo para mais pessoas, para que possa elucidar sobre este belíssimo tema e, acima de tudo, subscreva no canal, ajuda-me a crescer. Clica gosto para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas e, acima de tudo, ative o sino de notificações para que todas as vezes que eu postar conteúdos novos, o YouTube possa te notificar. Até lá, tamo juntos. One.